Muito bom dia a todos os irmãos e irmãs. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos para um culto de adoração ao nosso Deus. E os irmãos e as irmãs não devem se esquecer. Hoje nós iremos ter o privilégio de participar mais uma vez da ceia do Senhor. Todos devem estar preparados para esta celebração, com pão, com suco de uva, com cálice, para que nós nos lembremos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, companheiros que estão comigo nesse culto. O reverendo Paulo Sesquim, o presbítero Celso, o presbítero Debaldo. É uma alegria muito grande estar com os irmãos. Muito bom dia, reverendo Gerson. Bom dia, presbíteros Celso e Júnior. É um prazer, mais uma vez, juntos nos reunirmos para conduzir todo o povo de Deus reunido agora em nome do Senhor a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Bom dia, reverendo Gerson, reverendo Paulo, presbítero Debaldo. É com grande alegria e satisfação nós estarmos juntos, unidos, para estarmos adorando e louvando ao nosso Deus. Bom dia, reverendo Gerson, reverendo Paulo, presbítero Celso. Bom dia aos nossos irmãos e às nossas irmãs que vão nos acompanhar em mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós queremos recordar algo que já foi mencionado no culto de domingo passado. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil inteiro está empenhada numa mobilização de evangelização. Nós queremos que todos estejam juntos em missão. E o objetivo desta campanha é estimular, desafiar a todos os irmãos e irmãs para que cada uma, traga mais uma pessoa para o Senhor Jesus Cristo. Vamos, mais uma vez, ver e ouvir o vídeo preparado para esta campanha intitulada Mais Um. Mais Evangelho. Há mais de 2000 anos, diante de nossa vida corrida e cheia de desafios, somos lembrados que o Senhor de nossas vidas nos deixou uma tarefa especial: alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho, assim como Cristo está em movimento constante por amor ao ser humano. A partir de hoje, intensificamos um movimento missional a fim de alcançar mais um ao amor salvador de Cristo. Que sejamos todos em missão. Que sejamos mais Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, vamos dar início ao nosso culto com a chamada adoração. Convido a todos que façamos juntos a leitura bíblica. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Texto bíblico em Apocalipse 3, de 20 a 22. Irmãos, vamos fazer uma oração de adoração, abaixemos a nossa cabeça, fechemos nossos olhos e vamos entrar na presença do nosso Deus. Oremos. Pai querido, nós te louvamos e te adoramos e te amamos. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amigo, Tu és a única e verdadeira razão da nossa felicidade. É maravilhoso poder ser amado por Ti. Queremos viver eternamente contigo. Derrama do Teu Espírito sobre nossas vidas,
uma porção dobrada, uma boa medida, recalcada e transbordante. Queremos estar sempre cheios para te adorar e te louvar, Senhor, porque toda a honra, toda a glória, somente a Ti. Eu oro em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Para a chamada confissão, vamos fazer a leitura do texto extraído de Provérbios, capítulo 24, os versos 3 e 4, que assim diz: Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Vamos agora para um momento de confissão silenciosa, onde cada um vai se colocar diante de Deus, colocando suas faltas, seus pecados. E enquanto esse momento acontece, vamos ouvir o cântico Ousado Amor. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos orar um momento de confissão. Baixemos a nossa fronte. Santo Eterno Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, neste momento, Senhor, para colocar nossas faltas, nossos pecados, Senhor, que temos cometido por palavras, por gestos e muitas vezes por omissão. Perdoa-nos, Senhor. Nós necessitamos da Sua misericórdia, nós necessitamos do Seu amor, para que possamos estar cada vez mais próximo de Ti. Dê-nos, Senhor, sabedoria, para que possamos compreender o que o Senhor quer que nós façamos, e dessa forma podemos estar mais próximos de Ti. Tudo isso nós pedimos e já Te agradecemos no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento do culto, nós dedicamos o nosso tempo à intercessão e à ação de graças. E é nesse momento que nós nos lembramos dos irmãos e irmãs que estão enfermos e que são lembrados pelas listas de WhatsApp da igreja, pelo app da igreja. Nós nos lembramos também dos nossos irmãos aniversariantes, que completaram mais um ano de vida nesta semana, também aqueles que fizeram mais um ano de vida conjugal, e também nessa ocasião nós estamos dedicando um tempo todo especial a orar pela nossa igreja, pela primeira IPI de Osasco, como uma igreja que tem um compromisso missional, não apenas com a nossa cidade, mas com o nosso estado, país e, por que não dizer, com o mundo todo. Então, nós vamos, neste momento, dedicar a nossa oração a esses motivos. Vamos à lista dos aniversariantes da semana. No dia 8, temos um aniversariante ilustre, nosso querido pastor, reverendo Gerson Correia de Lacerda. No dia 10, completou mais um ano de vida o Guilherme Henrique Saboia Silva. No dia 10 também o nosso irmão Platão Benques de Souza. No dia 12, a Camila Marques Novaes. Também no dia 12, a nossa irmã Ivone Camilo. No dia 13, o Miguel Tché. No dia 14, a Eunice Marinho Melo. E no dia 14, um casal, a Mariana e o Christian Salgado Silva, que completaram 12 anos de vida conjugal. Vamos fechar os nossos olhos. Eu convido você a me acompanhar nesta oração de intercessão e ação de graças. Oremos. Amado Deus, nós apresentamos diante de Ti os motivos de oração que aqui foram elencados nesta hora. Nos lembramos, ó Deus, dos nossos irmãos e irmãs enfermos e enfermas, que
tem sido alvo das nossas orações durante esta semana, durante também todos esses dias. Te pedimos que o Senhor console o coração de todos aqueles que precisam sentir o calor da tua doce presença e que o Senhor, além do conforto, também esteja abençoando com sabedoria divina os médicos, enfermeiros, cuidadores e todos aqueles responsáveis por ministrar a saúde àqueles que dela carecem neste momento. Lembramos, Senhor, nesta hora, dos nossos irmãos queridos que completaram mais um ano de vida e também daqueles que completaram mais um ano de vida conjugal. Nós podemos testemunhar a tua divina companhia por todos esses anos ao lado destes queridos, ó Deus. E nós pedimos que neste novo ano que se abre para ele, a tua doce companhia possa indo a todos em sabedoria pelos caminhos, cada história, que seja uma história antiga, repleta de saúde, repleta de vigor, para que o testemunho seja construído e que mostre o reflexo da tua glória em cada vida. E com a primeira IPI de Osasco, com toda a IPI do Brasil, projeto desafiador, um projeto missional, um projeto que tem como objetivo impulsionar a igreja, relembrando da sua responsabilidade em proclamar o evangelho com criatividade, proclamar o evangelho com seu testemunho de vida, proclamar o evangelho no encontro pessoal e que realmente possa mostrar a tua glória àqueles que dela carecem, Senhor. Fica conosco nos demais atos deste culto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos agora apresentar ao Senhor as nossas oferendas. Mas nós conclamamos a todos para que não façam este ato com tristeza, por obrigação, por legalismo, mas como uma expressão de alegria pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Enquanto o coral da nossa igreja estiver cantando o hino Justo é Senhor, nós convidamos a todos os irmãos e irmãs para que apresentem as suas oferendas através de depósito bancário. E depois do cântico, nós iremos orar consagrando as oferendas e também suplicando a iluminação do Espírito Santo para a leitura e para a proclamação da palavra, que serão feitas pelo reverendo Paulo. Justo é, Senhor, em teus santos caminhos, e digno em tuas obras todas. Justo é, Senhor, em teus santos caminhos.
Vamos então orar, agradecendo e suplicando a bênção de Deus sobre o reverendo Paulo na proclamação da palavra. Bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças por todas as dádivas que tu nos concedes, sem que nenhuma delas seja merecida por nós. Agradecemos-te, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agradecemos-te porque tu nos acompanhas a cada momento da nossa vida, fortalecendo-nos, ajudando-nos. Agradecemos-te pela tua igreja. Agradecemos-te pela comunhão que temos uns com os outros e pela comunhão que temos contigo. Aceita, ó Deus, as nossas oferendas como expressão da nossa gratidão a ti. E nós te rogamos também, ó Pai, agora, que tu abençoes ao reverendo Paulo na leitura da tua palavra e na sua explanação. E também te rogamos que o teu Espírito trabalhe em cada mente, em cada coração de todos os que vão ouvir a tua mensagem, para que todos entendam a tua orientação e, ao mesmo tempo, se dediquem a colocar em prática a tua vontade. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, então, continuar a série de reflexões sobre esse grande desafio missional lançado pela Igreja Presbiteriana Independente no Brasil inteiro e a todas as igrejas, com este nome, mais um, Todos em Missão. Por isso é um desafio missional, que chama a igreja à sua responsabilidade primeira em semear a mensagem do Evangelho de modo próximo às pessoas, de modo a abordar as pessoas com empatia, com simpatia, abordando as pessoas com a imagem impactante do Evangelho, de modo simples, mas claro, sem ser simplista, sendo profundo e intencional naquilo que fazemos. E para a nossa meditação desta manhã, nós vamos recorrer ao texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, entre os versículos 27 até o versículo de número 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Amém. Esta é uma leitura na nova tradução da linguagem de hoje, um texto mais leve, que traz uma compreensão bastante clara daquilo que historicamente aconteceu nesse dia tão importante, não apenas na vida de Mateus, mas na vida de todos os seguidores de Jesus. E é interessante perceber como os evangelhos nos mostram o quanto Jesus valoriza as casas, sim, as residências,
e a própria dinâmica da vida familiar. Nós encontramos Jesus na casa de vários personagens. Gente simples, gente como nós. Simão, Jairo, Marta e Maria, o próprio Zaqueu, tantos outros que experimentaram uma mudança de vida intensa a partir do fato de Jesus frequentar as suas casas. Quando as pessoas recebiam Jesus em seu lar, abriam o seu coração, mostravam aquilo que lhes era mais íntimo, como uma demonstração de transparência, entrega, receptividade a Jesus e a mensagem do reino de Deus, um exemplo de acolhimento, enfim, vários gestos que acabam sendo contidos no ato de receber Jesus no seu lar. E com Levi, Mateus, publicano Levi, não fora diferente. Levi, depois de ter sido chamado por Jesus, dá uma grande festa, um banquete, uma ceia, convida todos os seus amigos e ali, então, eles têm a oportunidade de estar na presença do Salvador e ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer, que outra coisa não era senão palavras de vida eterna. Portanto, aqui nós temos muito a aprender sobre o poder transformador que a presença de Jesus Cristo nos lares pode exercer. Mas não apenas isso, não é? É claro que, ao falar sobre a presença de Jesus nos lares, e falar também do lar como uma experiência, um espaço missional para pregar o Evangelho a outras pessoas que se achegam ao nosso lar, em tempos de pandemia, pode até mesmo parecer um contrassenso. Mas há duas coisas importantes aqui que precisamos salientar. E a primeira delas é dizer que nós não continuaremos em pandemia para sempre. Muitas coisas irão mudar na dinâmica da nossa vida, é verdade. Mas esse péssimo momento que nós estamos vivendo na nossa dinâmica social há de chegar ao seu final e muitas coisas voltarão ao seu normal. Mas, mesmo antes da pandemia acabar, também convido você a olhar para um texto como esse, que mostra a casa como uma oportunidade missional de testemunhar o Evangelho e de pregar a palavra de Deus para outras pessoas, também numa simbologia rica que a casa contém em si. Quando nós falamos de casa, como já disse no início, nós falamos de um espaço de intimidade, um espaço de acolhimento, um espaço de transparência, um espaço de conforto. E é exatamente isso que nós podemos demonstrar às pessoas às quais nós pretendemos mostrar o amor de Cristo. Nós podemos demonstrar isso sem acolhê-las fisicamente na nossa casa. Nós podemos acolhê-las na nossa casa, não é? A casa interior, que é o nosso próprio coração, a nossa própria alma, a nossa própria vida. Virtualmente, ainda que seja, podemos receber muitas pessoas dentro do aconchego do nosso coração, da nossa fé e também do nosso lar, por que não? Portanto, o mesmo Deus que nos criou com tanta beleza, o Deus da criatividade, não é, que nos chama a usar esse espaço chamado casa, seja ele de modo concreto ou de modo figurado para alcançar pessoas, é o Deus que certamente dará àquele que de fato deseja ter uma vida relevante para a pregação do Evangelho, a proclamação do reino de Deus, as almas desesperadamente perdidas que estão ao nosso redor, Deus dará a criatividade suficiente para que, nesse contexto, as pessoas sejam alcançadas através de nós. E no texto, então, nós podemos perceber, não é, uma dinâmica própria que nos ajuda muito a agir,
a ter uma prática consistente de vida missional para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, eu quero que você note aqui 3 aspectos importantes que aconteceram naquele dia, para que você siga esse exemplo e extraia aí lições importantes daquilo que você também pode fazer para alcançar pessoas e ser, missionalmente falando, uma pessoa relevante para o reino de Deus. E a primeira lição que nós vemos nesse texto, o texto nos mostra que Levi, ele abre a sua casa. Ele abre. Na verdade, ele não tem ali um espaço íntimo apenas entre ele e sua família, não é, consanguínea com Jesus. Mas ele abre a sua casa para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que ele teve. E isso é muito importante num processo de compreender a importância do nosso papel missional no mundo. Entender que, da mesma forma que um dia nós fomos alcançados, as pessoas também devem ter essa mesma oportunidade. Nós temos a obrigação de compartilhar o Jesus que um dia entrou em nossa morada. Veja aí como você tem essa riqueza interpretativa, seja ela concretamente, fisicamente falando, ou então simbolicamente falando da casa sobre a nossa vida, a nossa alma. Quer dizer, esse mesmo Jesus que um dia entrou em nossa morada, ele está desejoso por entrar em outros corações. Mas Jesus, ele deseja que nós possamos então ter um papel relevante nesse processo. Então, da mesma forma como Levi fora impactado pelo seu encontro com o Senhor e abriu a sua casa a todos, a sua intimidade, aquilo que havia no seu coração de mais rico, agora não mais uma vida secreta ou individualista, nós também precisamos compartilhar esse Cristo que um dia nos visitou com transparência, com sinceridade, com empatia, como marcas inegociáveis daqueles que caminham com Jesus, com outras pessoas. Afinal de contas, nosso testemunho pode ser realmente muito impactante nesse quesito. Por isso, nós temos muito a aprender com esse ato de abrir o nosso coração, a nossa casa, quem sabe aí no futuro, fisicamente falando, mas abrir a nossa vida para que ela se expanda e alcance outras pessoas que também precisam dessa visitação santa do Senhor na sua existência. Segunda lição que nós aprendemos é que, veja no texto, que Levi chama pessoas para ver Jesus em sua casa. Não é? Levi chama, convida pessoas para verem Jesus em sua casa. Então agora, Levi, transformado pelo encontro com Jesus, chamou as pessoas para si. Veja que interessante. Chamou as pessoas para uma grande festa de comunhão com o Senhor. Não importa se eles eram fariseus, escribas, eram pecadores, representantes da alta sociedade, pessoas simples. Afinal de contas, Levi agora não tinha mais nenhum tipo de necessidade de nutrir qualquer tipo de rito ou convenção social que poderiam gerar orgulho ou certa projeção do coração humano, porque em Jesus Cristo não existe mais esse tipo de diferença e Levi agora já havia sido transformado. Por isso, nós devemos viver desta mesma forma. Uma vez conhecendo a Jesus, nós precisamos chamar as pessoas para nós, chamar as pessoas para conhecer um pouco mais da experiência que um dia nos transformou, que nos impactou. Nós devemos ter encontro com as pessoas e atraí-las de forma
intencional para o Evangelho. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos chamar aqueles que ainda não pertencem, quem sabe, ao nosso círculo mais íntimo, não importa isso, para terem conexão com Deus. Nós devemos nos colocar como instrumentos para compartilhar o Evangelho e proporcionar essa conexão com o Senhor às pessoas, chamando as pessoas para nós, não é? Isso é muito importante, é um passo maravilhoso que nós podemos dar rumo à missionalidade do nosso comportamento. Terceiro e último exemplo que nós vemos aí, extraído desse texto, é que após as pessoas chegarem à casa de Levi e receberem esse convite, Levi, quando as pessoas estão ali, naquela festa, naquela ceia, ele passa a servir as pessoas na sua casa. Então, essa terceira lição é importante. Levi passa a servir as pessoas em sua casa. Ou seja, aquele Levi, cobrador de impostos, financeiramente abastado, a gente sabe da história dos cobradores de impostos, tinha uma condição financeira muito acima da média dos outros judeus. Na verdade, esse homem com certeza tinha lá os seus servos, os seus empregados, e certamente não era dado ao serviço doméstico. Mas agora, depois de conhecer Jesus, nós encontramos ali Levi servindo as pessoas na sua casa. Ele se dispôs a servir a sua família, os seus amigos convidados em geral, e até mesmo os fariseus e os escribas se tornaram alvo do seu serviço. A partir do momento que Levi encontra-se com Jesus, ele desenvolve um coração de servo, inclusive servindo aqueles que seriam um grande problema na sua vida no futuro, que eram os próprios religiosos. Levi não excluiu ninguém da sua atitude de serviço. Portanto, aquele que um dia for impactado pela mensagem do Evangelho, que deve abrir o seu coração com transparência, sinceridade e empatia para compartilhar o reino de Deus com as pessoas. Aquele que atrai para si pessoas para conhecerem Jesus através do seu testemunho de vida, é uma pessoa que, consequentemente, torna-se, a exemplo do seu mestre, um servo. Um servo aonde, com as suas atitudes, é possível exercitar a plena missão de servir e aonde se cresce na nossa caminhada como discípulos. Nós concluímos mostrando a todos o impacto que Jesus tem quando as pessoas têm algum tipo de contato e depois alguma conexão com ele. Levi fora chamado pelo mestre com uma simples frase: vem e me segue. Levi, diz o texto bíblico, levantou-se e seguiu Jesus, já com o coração transformado. Quem tem um coração transformado, age como Jesus. Aliás, age como Levi. Tem o impulsionamento natural a exercer uma postura profundamente empática com as outras pessoas, atitudes que podem fazer com que o Evangelho seja extremamente frutífero a vidas secas e áridas. Nós entendemos também que deve existir um cuidado todo especial e intencionalidade em cada ato de alcançar e também atrair pessoas a nós. Sempre nutrindo um coração de servo, porque não apenas de palavras é que nós podemos utilizar para convencer pessoas. Aliás, nós não convencemos ninguém a qualquer tipo de coisa. Quando nós nos colocamos a caminho
do discipulado para alcançar vidas e mais vidas para o Evangelho, o próprio Senhor, através de nós, pela sua infinita graça, coloca as palavras certas, as pessoas certas, os momentos certos, para que haja, então, a partir de uma atitude que seria natural ao servo, algo realmente sobrenatural a acontecer, não apenas a nós, discípulos, mas as pessoas que serão impactadas pela nossa atitude missional. Que nós sejamos, assim, estimulados a viver a missionalidade intrínseca que o Evangelho contém em si, com toda a sua força, dimensões, segundo a criatividade que o Senhor ofereceu a nós. Seja nos nossos lares físicos ou na nossa morada do Senhor espiritual. Que verdadeiramente pessoas sejam recebidas, alcançadas e servidas para a honra e glória do Senhor e para que o Evangelho avance através das nossas mãos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Mas como crerão em quem nunca ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Hora de agir, a missão cumprir, o Evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamai. Proclamai. Na, 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 na. Na, 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 na. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. No amor de Deus temos confiança, sua fidelidade, nossa segurança, para nos levar, participar, o Evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra.
reflexão de hoje nos contou a história do momento em que Mateus é chamado pelo Senhor Jesus a segui-lo. Logo após esse chamado do mestre, Mateus abre a sua casa para receber não apenas Jesus para uma grande ceia, mas também todas as pessoas que ele pôde convidar, desde fariseus, publicanos, homens e mulheres que passavam pela rua, para que todos pudessem se assentar ao redor da mesa e ouvir o que o mestre tinha a dizer. E eu dou graças a Deus porque tantos anos depois, unidos na mesma fé, nós temos esta mesma oportunidade de nos assentar ao redor da mesa do Senhor como discípulos de Cristo e ouvir aquilo que Jesus tem a dizer no mais profundo do nosso coração. E ouvir o Senhor dizer a nós palavras de vida eterna. Ouvir da boca do próprio Cristo ministrando ao nosso coração pelo Santo Espírito sobre a sua entrega do seu corpo e do seu sangue, fontes geradoras de vida e de vida eterna a cada um de nós. Portanto, que nós nos alegremos nessa hora, que esse seja um banquete de muita alegria, aonde assentados ao redor da mesa do Senhor, possamos comungar com Ele e, de fato, absorvermos, vivermos e nos alimentarmos dos seus dignos propósitos de vida eterna para a nossa vida. Nos preparando para esse momento, convido o presbítero Debaldo que nos conduza a Deus numa oração de ação de graças. Vamos acompanhar. Baixemos nossa fronte e vamos orar. Santo Eterno Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, neste momento onde vamos participar da ceia do Senhor. Que esses elementos, Senhor, o vinho e o pão, não seja também um mero ato desta ceia. Seja, Senhor, um momento onde nós nos colocamos realmente diante do Teu altar. E lembremos, Senhor, a atitude de Cristo com os discípulos, e que isso seja, Senhor, com uma renovação, Senhor, dos nossos o compromisso com o Senhor. Que nós estejamos atentos, Senhor, à sua mensagem, ao que o Senhor tem a nos dizer, e que este ato, Senhor, seja um reinício. Tudo isso nós pedimos e já te agradecemos no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E assim, então, nós convidamos a todos os irmãos e irmãs a compartilharem entre si o pão e aguardar o momento oportuno onde nós estaremos, então, ceando todos juntos. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar, e meu amor ganhar. Comamos juntos do pão e celebremos o corpo de Cristo entregue por nós na cruz do Calvário. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno.
diz a Escritura que depois de haver enceado, o Senhor Jesus tomou também o cálice e o repartiu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Vamos nos servir do cálice e aguardar o momento para que todos, num só instante, participemos juntos do cálice. Amor, que tudo me perdoas, amor, que até mesmo abençoas, o véu de quem tu te afeiçoas, vencido ao Salvador por ti, teu grande amor senti. Disse o Senhor Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, depois destes momentos de enlevo espiritual, nós vamos agora partir para o encerramento. Convido a todos para fazermos juntos a oração que Jesus nos ensinou e logo após o reverendo Paulo irá nos despedir com a bênção apostólica. Façamos juntos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. E que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam, hoje e sempre. Amém. Voz a me chamar, tu és Senhor de tudo em mim. Procurei, não encontrei, o mundo não me atrai mais, pois tu és tudo pra mim. Viverei só pra ti, te entrego tudo o que sou, o que há em mim, meu tudo enfim, são para o teu louvor. Não temerei, vou com